Sejam muito bem-vindos ao canal Afinal, o que somos nós? Assistam agora a terceira e última parte da entrevista da Cláudia, onde ela continua a responder as nossas perguntas e também nos conta sobre outras experiências. Você vai amar! Se você não assistiu a primeira ou a segunda parte, não tem problema nenhum. Os links estão disponíveis aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, assiste a primeira e segunda parte e vem aqui para fechar com chave de ouro. Bom proveito! Parecia uma múmia, sabe? Parecia que eu estava, como eu te falei, ou eu estava enrolada em panos, ou eu estava com uma pele que eu passava a mão assim, ó, e era uma coisa grossa. Mas o grossa, ela com a textura de tecido, ou então de um pelo muito grosso. Mas você viu o rosto? Era uma múmia inteira. Mas você sabia que era você? Sabia, isso eu tinha certeza. Aliás, foi a primeira, né? A primeira consciência foi a do monstro, né? Por que você fala monstro? Porque a múmia estava quietinha lá, não ameaçou você. Não, de jeito nenhum, mas a primeira percepção foi a dela, né? Foi ela que viu a Cláudia morta. Como assim ela que viu a Cláudia morta? Isso quer dizer que você se sentiu estando dentro da múmia? Sim, sim, sim. Claro que como eu falei, as imagens, elas se embaralhavam. Uma hora era a visão da múmia, outra hora era a visão da Cláudia normal, a outra Cláudia não tinha visão. Pelo contrário, nós duas víamos a Cláudia deitada. Quando você estava dentro da múmia, como que você via a Cláudia atual que estava em pé? Como agora, mais velha, com roupas de agora, Em pé, com gravidade, tudo normal. em pé. Sim, em pé, eu estava em pé, eu sentia. O que eu lembro muito, Carlos, era o frio. Eu me lembro muito do frio. O frio era do local. Mas muito embora eu também sentisse calor. Era um mix, assim, ó, dos dois, né? Mas eu me lembro muito do frio. Pelo que eu li do seu texto, parecia que você sentia um frio no ambiente e um calor interno. É isso? Exato. É exatamente isso. E esse calor interno, ele acontecia tanto quando você estava dentro da múmia, como quando você estava dentro da Cláudia atual? Sim, sim. Essa múmia, ela te remete a algum tipo de lembrança? Não, Familiar no sentido de lembrança de alguma época? não, não. Assim como eu vi a Cláudia e reconheci a roupa, o cabelo, né? Não. Isso para mim era muito familiar, mas ela, a múmia, não. Não era múmia, Carlos. Era um ser, assim, um ser enorme. Como é que você sabe que era enorme? Porque ficava num canto e olhava, conseguia ter uma visão panorâmica de tudo, diferente da Cláudia que estava embaixo da claraboia. Então, nós temos 3 Cláudias, 2 seres e uma claraboia. Tudo num ambiente que já não era um hospital, já era um outro ambiente. Ele parecia ser uma sala de hospital, parecia assim. Essa sala de hospital onde você estava, você reconheceu depois aqui no mundo físico como sendo uma sala real? Não, 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 não. Não era nem do primeiro hospital, nem do segundo hospital. Essas 2 pessoas que estavam lá e que não estavam dando atenção, você também não reconheceu em nenhum momento aqui no mundo físico? Não, não. E a roupa que elas vestiam era como? Como eu te falei, às vezes, né, dependendo do lance de olhar e de percepção, eram pessoas que estavam de branco, né? E a mesa era como se fosse inox, né? Numa outra percepção, eles estavam com essas roupas
rústicas, sabe? Roupas rústicas. Eu me lembro muito da cordinha que eles usavam na cintura. Tinha um cordão na cintura. Uma roupa rústica, como eu falei, ou era um linho, ou era um algodão cru, intercalava. Mas a Cláudia morta mudava quando esse cenário mudava? Não, a roupa não. Mudava o lugar que eu estava deitada. E eu tentei lembrar as vezes que eu usei essa roupa e não dá para se ter uma... Ah, foi tal dia que você correu tal risco, ou você quase foi atropelada. Não, eu usei muito aquela roupa. Esse cenário que era rústico, digamos assim, você morta estava em cima de uma pedra, esse cenário te remete a alguma geografia brasileira ou fora daqui? Você diria alguma coisa sobre ele ou é misterioso? Não, Carlos, eu nunca vi aquilo. Você sente de alguma forma que essa porta, essa comunicação com esse mundo extrafísico está aberta? Essa porta está entreaberta? Sim, Carlos, sim, está. Eu sou muito visitada nesses sonhos. São pessoas, aparecem muitas pessoas, muitas pessoas, que eu não sei quem é. Elas não me pedem nada, elas não me causam medo, e nem eu medo a elas. Elas parecem conhecer você? Não, porque elas não dão muita bola para mim também. Elas olham e somem. Olham, não conversam comigo, mas eu não sinto medo. Para mim, elas não são um perigo. Aquela voz, você voltou a escutar depois da experiência? Depois da experiência, não mais. Mas eu comentei com você que parece uma porta bang bang, lembra? Uma porta bang bang, que ela fica assim e no entremeio do abrir e fechar, eu enxergo as pessoas. Você pode detalhar, por favor? Olha, deixa eu ver. Sempre estou dormindo, sempre. Sempre estou dormindo. E eu já tentei achar um padrão, assim, quando eu estou nervosa, isso acontece. Quando eu estou ansiosa, isso acontece. Não, às vezes eu estou ótima, sem problema nenhum, ou eu estou muito preocupada, e isso acontece. É como se abrisse realmente essa porta por alguns minutos e eu enxergo as pessoas que estão lá. E vou mais adiante, Carlos. Essas pessoas, elas não são bonitas. Se nós pegarmos o padrão de beleza, né, cultuado, aquela coisa toda, essas pessoas não são bonitas. Elas parecem estar em sofrimento? Elas estão incrédulas. Incrédulas de que morreram? Não sei, Carlos. Primeiro, ficam incrédulas de me ver. Porque é claríssimo que elas estão me vendo. Mas eu nunca tive medo. Você diz que elas ficam incrédulas ao ver você, como da mesma forma nós podemos ficar incrédulos ao ver alguma coisa que não estamos habituados a ver? É isso? Será que isso existe ou não? Isso, exatamente. Como se a surpresa fosse igual daqui para lá ou de lá para cá? Isso, exatamente. E isso acontece várias vezes. Não são nunca as mesmas pessoas. Ou às vezes eu tô... Geralmente a gente aparece em casa, né? Geralmente é uma casa muito grande, e aí eu tô lá naquela casa, e as pessoas passam para cá e passam para lá, algumas me cumprimentam. Eu respondo, outras não me ignoram completamente. Você diz que elas não são, digamos, não têm feições que nós consideraríamos bonitas. Você não falou nada sobre sofrimento
parte delas, mas o local, ele causava apreensão ou era uma casa normal? Sim, era um local pesado, geralmente com muitos quartos, sempre muita gente, Carlos. Eu não sonho com uma, duas, três pessoas, não, é aquele monte de gente, ou estão andando para lá e para cá, ou está todo mundo parado e aí abre a porta. Angustiadas, talvez? Eu acho que forçadas a estar lá. A minha melhor definição, elas estão ali porque precisam estar. E você consegue entender por que você precisava vê-las? Tá, vamos pensar assim pela lógica, né? Vamos nos mostrar para a Cláudia, porque a Cláudia vai nos ajudar nisso. Mas nunca ninguém me pediu nada. Nunca ninguém falou para mim, me salva, socorro. Não, nunca. Eles só olham, como eu falei, algumas vezes, alguns cumprimentam, mas é um cumprimento normal. Mas você não encontrou até agora uma razão para você estar vendo isto? Não, não. Fora isso, teve algum momento em que você viu as três Cláudias ao mesmo tempo, como se você fosse uma visão fora das três? Não, não, não. Ou era a percepção do monstro, ou era a percepção da Cláudia hoje. E o sentimento que você tinha quando estava dentro de uma ou de outra mudava? Não, eu sempre estava assustada, querendo sair dali, querendo resolver aquela situação, tanto uma como a outra. Assustada por você não ter o controle e por não saber o que estava acontecendo. Exatamente. Não havia uma mais tranquila que a outra. Não, é isso aí. Não havia. As duas estavam com o mesmo sentimento. Me chama a atenção que você disse que você tem uma dificuldade de lembrar quando tudo aconteceu. Se foi quando você ainda estava a caminho do pronto-socorro, se estava no pronto-socorro ou no outro hospital. Porque você diz que as lembranças foram aumentando. É interessante que você fala mais de lembranças do que algo ter acontecido em algum momento. É como se as lembranças fossem a experiência em si. É uma forma que eu nunca tinha pensado. Será que, de alguma forma, a lembrança é a experiência e que ela tem acontecido em diferentes momentos? Ai, Carlos, pode ser, porque eu realmente não sei precisar quando isso aconteceu. Nos primeiros tempos eu pensava, foi no pronto-socorro que isso aconteceu. Mas depois eu passei a considerar que não, que pode ser que começou, se a gente for nessa lógica que você aventou, quem sabe começou na minha casa, no momento que, sei lá, vamos imaginar que eu desmaiei, alguma coisa assim, perdi o sentido. Depois foi um pouco no pronto-socorro e foi finalizar lá no outro hospital. A riqueza de detalhes, ela veio aos poucos. Eu tinha, assim, um guia, né? Aconteceu isso. Depois vieram os detalhes, as imagens. Depois, inclusive, quando você já estava em casa. Sim, depois que eu estava me recuperando. E eu demorei muito para me recuperar, fisicamente. Eu demorei muito além, assim, do normal. Parecia que as minhas forças haviam se esvaído do corpo. Você fala em claraboia, que me faz pensar no que algumas pessoas chamam de túnel, como um caminho. É interessante que, no seu caso, a claraboia vinha na sua direção, não é você que ia na direção dela. Uhum. Tanto é que no começo, aparentemente, ela era bem pequena. Isto mesmo. Conforme ela chegou perto de você, aí você pensou na sua mãe. E nesse momento, a claraboia parou. Parou. E você ouviu aquela voz. Exatamente. A sensação que dá é que se você não tivesse pensado na sua mãe, que já faleceu, você não teria voltado ou não?
Ai, Carlos, acho que não, né? Não teria voltado, não. Ao mesmo tempo, a situação mostra o quanto você tinha, de uma certa forma, um controle da situação. Mas eu não sabia o que adiantava. Não ia adiantar nada. Eu não sabia. É uma situação complexa, né? Porque você não quis voltar por causa dos seus filhos. Você ficou curiosa sobre a sua mãe, que já tinha partido. Na hora que você teve esse pensamento, o movimento da claraboia cessou e você ouviu uma voz que, de uma certa forma, repreendeu você, mas mudou o rumo dos acontecimentos e fez com que você voltasse. É complexa a situação. Mas, Carlos, eu só valentemente, né, corajosamente falei, bom, já que eu estou aqui, eu quero ver minha mãe, né? É porque eu já tinha chegado à conclusão que eu não ia sair dali. Eu já tinha essa percepção na minha cabeça. Então, já que eu estou aqui, já que vai se ter um baque muito grande na vida de todo mundo, eu não voltar. Então, eu quero ver minha mãe, né? Alguma coisa compensatória ali deve ter. Em termos de sentimento, sentimento com relação aos outros, à natureza, alguma coisa mudou? Sim, Carlos, sim. Eu acho que eu sou mais tolerante. Eu sou mais tolerante, sou mais compreensiva, eu tenho mais empatia também pelas situações, por pessoas. De alguma forma você sentiu na experiência uma conexão com tudo aquilo, como algumas pessoas falam, como se você fizesse parte de um todo? Sim, sim, Carlos. Isso é muito claro para mim. Eu faço parte de um todo, você, todo mundo, os animais, todo mundo. Todo mundo está aqui nessa jornada. A questão da hierarquia também foi uma das perguntas que você me fez. Se as coisas estão interligadas, se há uma hierarquia em tudo isso. Carlos, com certeza. Existe uma estrutura organizacional? Existe. Uma organização muito bem estruturada, da qual todo mundo já tem a sua jornada traçada e você só vai cumprindo. Então, nessa vida a gente pode sofrer, a gente pode ficar doente, perder as pessoas como eu perdi, mas eu continuo aqui, eu vou continuar. As pessoas que partiram, talvez era a jornada delas. Com toda essa experiência que você acumulou, você enxerga o mundo de forma diferente, você já falou isso. Então, qual é a sua mensagem para todos nós que não tivemos essa experiência tão transformadora? É uma só, é para crer. Aqui não é só isso, tem mais. Tem muita coisa mais do que aqui, do que esse plano físico terrestre. Nós ainda temos um caminho ainda pela frente muito grande e que a gente vai passando, a gente vai cumprindo etapas. Cada qual tem o seu momento, tem a sua hora, tem o seu espaço, mas que todos vão continuar nessa jornada, eu não tenho a menor dúvida. A menor dúvida. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega vídeo novo. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?